Oi gente, tudo bom com vocês? Na semana passada, uma tentativa descarada de censura na Bienal do Livro por parte do prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, gerou polêmica mundialmente, como sempre, o Brasil passando vergonha lá fora, né? Por causa dessa reascensão do conservadorismo, impulsionado principalmente pela candidatura do Bolsonaro. E é justamente sobre isso, justamente sobre essa polêmica que eu vim falar nesse vídeo, pra explicar pra vocês o que aconteceu, como começou, como tá se desenrolando, enfim. Meu nome é Rafael Henrique, falo de Manaus, Amazonas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do É do Vale. Tudo começou quando uma mãe postou no Twitter, como sempre, as nossas blogueiras conservadoras, né, que adoram ficar falando merda no Twitter, colocou a foto do gibi Vingadores, Acusada das Crianças, aberto na página que tava aquele famoso beijo que todo mundo tava falando, aquele beijo gay entre os dois personagens. Ela postou isso no Twitter, colocou a foto do gibi aberto na página do beijo e escreveu falando que isso é um absurdo, isso é impróprio pra criança, porque o filho dela não sabe o que é essas coisas e que ela não quer que o filho dela saiba, que não condiz com a educação que ela quer dar pro filho dela, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Enfim, todo esse papo, toda essa ladainha que a gente já sabe que os conservadores não cansam de falar. Enfim, né? Ela postou isso no Twitter e tá, até então era só um tweet de uma conservadora falando merda. E o que aconteceu? O prefeito do Rio de Janeiro viu esse tweet, se eu não me engano ele compartilhou até, e postou no Twitter dele, na quinta-feira à noite, um vídeo falando o seguinte: A Prefeitura do Rio de Janeiro determinou que os organizadores da Bienal, lá no Rio Centro, recolhessem esse livro que você está vendo aí, que já foi denunciado inclusive na internet, que traz conteúdo sexual para menores. Livros assim precisam estar embalados em plástico preto lacrado e, do lado de fora, avisando o conteúdo. Portanto, a Prefeitura do Rio de Janeiro está protegendo os menores da nossa cidade. Já na manhã da sexta-feira, né, no dia seguinte, ele mandou uma equipe de fiscalização para ir lá e lacrar com plástico preto, dizendo que aquele conteúdo era inadequado para todos os livros com temática LGBT. Ele mandou fazer isso assim na cara de pau, sem a mínima vergonha na cara. Ele simplesmente mandou, sabe? Dizendo ele que os pais têm que ser avisados sobre o tipo de conteúdo para ver se isso condiz com a educação que eles querem dar pros filhos. Ou seja, se o pai quiser ensinar o filho a ser homofóbico, ele pode, né? Na cabeça desse idiota é assim. Então, se o livrinho tá querendo que o filho aprenda a respeitar, tem que ser censurado, sabe? Na cabeça dele é assim. Cabeça torta de gente conservadora, que a gente sabe muito bem como funciona. Na verdade, saber como funciona a gente não sabe, né? Mas a gente sabe muito bem o que eles fazem. Então ele mandou essa equipe de fiscalização ir lá, né, na sexta-feira. Só que quando chegou lá, os livros desse gibi haviam esgotado justamente por causa dessa repercussão, né? As pessoas ficaram curiosas e queriam comprar o gibi. Fora os próprios fãs da Marvel, né? Que eles sempre geram números altíssimos de receita, né? Os filmes da Marvel sempre são os mais assistidos do ano, porque os fãs geek gostam mesmo desse tipo de conteúdo, vão lá e compram mesmo, mete o dinheiro, mete o pink money, o dinheiro rosa pros viados que são geek, né? E esgotou, simplesmente. Quando a equipe chegou lá, não tinha nem meia hora de evento e já tava esgotado. E eles voltaram pro trabalho deles com mão vazia, porque não tinha nenhum tipo de conteúdo que eles consideravam impróprio, né, pra menores de 18 anos. E o Felipe Neto se meteu nessa história, tá? Sim, o Felipe Neto, aquele youtuber que fica postando vídeo, assim, aleatório, que nem público LGBT é. O Felipe Neto se meteu nessa história como? Ele comprou 10 mil exemplares de livros com temática LGBT e distribuiu gratuitamente na Bienal do Livro do Rio de Janeiro. E ele ainda colocou aquele plástico preto que o prefeito queria colocar e estava escrito: este material é impróprio para pessoas atrasadas, retrógradas e preconceituosas. Um tapa na cara dos conservadores que apoiaram essa atitude ridícula do Crivella, sabe? Um tapa na cara mesmo, uma pica no cu sem camisinha, sem lubrificante, sabe? Enfim, foi um afronte, foi uma atitude muito incrível do Felipe Neto. E durante o resto do evento, durante todos os dias, houve protesto contra a censura, pessoas gritando, não vai ter censura, militantes LGBT, bandeira LGBT, colocando pra cima livros com temática LGBT. E um dos livros que mais foram colocados pra cima foi o livro Com Amor Simon, que deu origem ao filme do mesmo nome, que é um filme lindo, um livro lindo, né? Não sei porque eu não li o livro, né? Mas o filme é lindo,
então o livro deve ser lindo também. Colocaram pra cima, mostrando que não deve censurar livros com temática LGBT, porque isso é uma atitude discriminatória. Sim, isso é uma atitude discriminatória, é uma atitude de censura, é uma atitude LGBTfóbica. Ver esse tipo de atitude partindo de um prefeito é o resultado da gente ter eleito um presidente que fala que filho gay é falta de porrada. É isso, sabe? As pessoas disfarçaram o preconceito delas de opinião política. Atitudes como essa do Crivella, atitudes como essa do Bolsonaro de cortar as verbas públicas por filmes LGBT são só uma amostra de como o conservadorismo em sua reascensão tá sendo prejudicial para nossa população, sabe? Tá sendo danosa para nossa integridade, tá sendo danosa para como as pessoas olham pra gente, sabe? Para como as pessoas veem a gente. Tá perpetuando uma cultura de imoralização, uma cultura de inferiorização, uma cultura de discriminação disfarçado de opinião política. Tanto é que Dias Toffoli, o presidente do Supremo Tribunal Federal, fez uma cassação à decisão do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro que permitia censurar livros com temática LGBT da Bienal do Livro. Ou seja, essa atitude do prefeito do Rio de Janeiro foi cassada pelo Supremo Tribunal Federal. E o Crivella ainda se defendeu dizendo que não houve censura, que os pais têm que saber se o filho tá lendo o livro impróprio ou não. Enfim, toda essa problematização por causa de um beijo gay, dizendo ele que isso é um conteúdo pornográfico e impróprio para menores, impróprio para crianças, sabe? Sendo que o que não falta na Disney, que é um público infantil, não é nem infanto-juvenil. Disney é público infantil, sabe? O que não falta na Disney é beijo hétero, sabe? E ninguém fala nada, ninguém fala absolutamente nada. E esse beijo que eles queriam censurar acabou saindo na folha de frente de um dos maiores jornais do país, a Folha de São Paulo. Essa é a prova de que o amor vence, gente. Essa é a prova de que a nossa luta vale a pena, sabe? A gente vencer esse tipo de caso, esse tipo de causa, as causas que a gente já venceu, sabe? Tudo isso é prova de que o nosso movimento é importantíssimo, merece sim visibilidade, mais visibilidade, inclusive para as crianças sim, para elas já crescerem sem preconceitos, para elas já crescerem aprendendo a respeitar, para que os pais que queiram ensinar os filhos a serem homofóbicos percam a voz sim, para que eles não tenham voz sobre essas crianças, para que elas não cresçam sendo tão ignorantes quanto os seus pais, tão ignorantes quanto Crivella, tão ignorantes quanto Bolsonaro, tão ignorantes quanto pessoas públicas que se dizem abertamente contra o movimento LGBT, contra a população LGBT. Então, é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito, deixa seu like aqui e comenta aqui embaixo o que você achou. Compartilhe esse vídeo para os seus amigos, para que eles tenham mais e mais acesso, né? Para que eles tenham mais e mais noção da importância do movimento, né? E é isso, muito obrigado por assistir. Até o próximo vídeo. Beijo!